Pronto, já está gravando. Vamos começar aqui. Então, nesse primeiro exercício que eu quero fazer com vocês hoje, a gente tem essa situação aqui, ó. Um tijolo, permitir, um tijolo de 10 quilos se move ao longo de um eixo X. Então, vamos sempre acostumar a desenhar o que está acontecendo, só para a gente entender o que está ocorrendo nessa situação. Então, aqui eu tenho uma massa M qualquer, essa massa é de 10 quilos, tá? Então, esse tijolo de 10 quilos, ele está se movendo ao longo do eixo X. A figura mostra a aceleração do tijolo em função da posição. E a escala vertical do gráfico é de 20 metros por segundo ao quadrado, ou seja, nesse ponto mais extremo do gráfico aqui, né, nesse ponto AS, é onde eu vou ter uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Só para definir qual é o eixo vertical desse gráfico. A pergunta é, qual é o trabalho realizado sobre o tijolo pela força responsável pela aceleração quando esse tijolo se desloca de 0 até 8 metros? Então, vamos só verificar aqui o que está ocorrendo. Esse tijolo, na posição inicial de 0 metros, ele vai se deslocar até a posição final de 8 metros. Nessa situação, ele está sofrendo, para realizar esse deslocamento, ele está sofrendo a ação de uma força, tá? Agora, vamos avaliar aqui a questão para a gente entender como é que a gente vai proceder. Será que eu posso simplesmente calcular o trabalho como sendo força vezes deslocamento? Ora, eu tenho a aceleração, tenho a força, tenho o deslocamento. Então, será que eu posso usar a segunda lei de Newton para calcular o trabalho fazendo simplesmente força vezes deslocamento? Lembrando, aqui o deslocamento ele vai ser ao longo do eixo X e a força também é paralela ao eixo X, então não tem o ângulo de 0 graus, né? Eu não vou colocar aqui na equação, porque o cosseno desse ângulo vai dar igual a 1. Mas a pergunta é, eu posso fazer isso? Eu posso calcular o trabalho dessa forma? O que vocês me dizem? Deixa eu ver aqui o chat. Alguém tem alguma ideia? Eu posso calcular o trabalho dessa forma, simplesmente, usando a segunda lei de Newton? Bora, pessoal, participar? Anderson acha que sim. Quem mais? Bom, Anderson, aqui a questão, a brincadeira dessa questão é só justamente o seguinte. Essa aceleração, quer dizer, vamos lá, vamos voltar. Eu posso usar essa equação de calcular o trabalho fazendo simplesmente força vezes deslocamento no caso de força constante, certo? Aí eu te pergunto, essa força que está sendo aplicada ao tijolo, ela é constante? A resposta é não, tá? Pelo seguinte, essa força, se a gente pegar a segunda lei de Newton, eu vou ter que força é igual a massa vezes aceleração. Ok. A massa é constante. Só que no caso, como o gráfico está mostrando, essa aceleração é variável. Essa aceleração é função de x. Para cada posição, eu vou ter uma aceleração diferente. Então, como a aceleração é variável, da segunda lei de Newton também implica que a força também vai ser função de x e a força também é variável.
e você vai calcular o trabalho de uma força variável, né, esse trabalho total para uma força variável, ele vai ser calculado fazendo o somatório das forças que estão atuando ao longo de um ΔX qualquer, um deslocamento qualquer. E a gente utiliza o conceito de cálculo, né? Transformar esse somatório numa integral. Você vai considerar que para pequenos deslocamentos pequenos, eu vou fazer essa integral da posição inicial até a posição final de f de x dx, tá? Mas, de qualquer forma, aqui, né, eu vou calcular esse trabalho total, vai ser calculado com o somatório, na situação onde eu tiver uma força variável, que é justamente o caso que a gente tem, né? A aceleração, ela é variável, então, da segunda lei de Newton faz com que a força seja variável. Então, para essa situação, eu teria que escrever a segunda lei de Newton dessa forma. A massa é constante, mas a aceleração é variável, então isso vai automaticamente me dar uma força também variável, ok? Porém, do teorema do cálculo, né, o resultado, né, o sentimento de uma integral, a integral vai me dar justamente a área sob a curva. Então, nessa situação, para eu calcular este trabalho total, basta eu determinar quem é essa área, que nesse caso, sendo um triângulo, né, a área sobre a curva vai ser a área desse triângulo aqui. Aqui a gente vai calcular base vezes altura dividido por 2. A base é o deslocamento de 8, a altura é essa aceleração máxima, né, força máxima, de 20 metros por segundo. Só que aqui é o seguinte, ó, eu vou calcular para essa situação, eu ainda vou multiplicar isso pela massa de 10 quilos para que eu obtenha a força, tá certo? Essa área é num gráfico de deslocamento por força. Nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele é um gráfico de deslocamento, né, o ΔX, pela aceleração. Aí eu vou transformar esse gráfico de aceleração para força quando eu multiplicar pela massa de 10 quilos. E aí eu vou dividir tudo isso por 2, né, que vem da área do triângulo. Então, aqui você vai ter 200 dividido por 2, permitir. Bom, cortou 2, 100 vezes 8, aqui a gente vai ter um trabalho total de 800 joules. Ok? E aí, dessa forma, a gente vai calcular qual vai ser, aula 4, anotação 1. Dessa forma, a gente vai obter, né, qual é o trabalho total nesse caso, certo? Só para revisar, eu tenho que fazer isso, tenho que proceder dessa forma, porque eu estou tratando de um caso de força variável, tá? Então, já que a força é variável, eu tenho que calcular o trabalho total. Poxa, caramba, a posição que tá, tá? Como eu estou tratando de uma força variável, eu tenho que calcular este trabalho também como sendo uma variável fazendo a integral, né, de f, aqui faltou os parênteses, foi mal, f de x, f de x, f de x dx. Opa. Tá? E aí basta calcular quem é a área sobre essa curva. Ok?
Vamos em frente. Professor, Separei aqui mais... Oi, pode falar. se no caso ele não desse o gráfico, dava para resolver? Não. Perfeito. Justamente porque eu tenho que saber qual é as dimensões que eu tenho, tá? Porque eu poderia, né, numa situação hipotética, eu poderia ter uma função qualquer, tá? Vamos supor que aqui é deslocamento e aqui é a minha aceleração. Eu posso ter uma função variável qualquer. Então, eu preciso saber qual é o gráfico para poder calcular a área. Ok? Entendi. Então a gente Entendido? vai ter que usar a integral para calcular a área, né? Isso. E aí, como Perfeito. é uma figura geométrica que a gente já conhece a área, né, dá para trabalhar dessa forma sem nenhum problema. Ok? Vamos para o próximo exercício. Deixa eu salvar isso aqui também. Essa aqui é legal, que vai mexer com todos os tipos de energia. Turma, eu quero que vocês deem uma lida na questão. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Vou desligar aqui minha câmera rapidinho. Vou só trocar essa cadeira. Dá uma lida aí na questão e tenta resolver. Daqui a pouco a gente retoma, tá? Deixa eu ver a câmera. Melhorou? Agora sim, o encosto está melhor. Show. Outra cadeira estava meio ruim. Bom, Lucas, esse não é fundo verde, não. É uma opção no próprio Meet que permite eu fazer isso. Meu quarto está uma bagunça hoje. Aí tem essa possibilidade, certo? Que aí eu não mostro a bagunça que está aqui. E aí é interessante também. Tem outras cores, mas depois eu mostro para vocês quando terminar aqui, tá? Bora para o exercício. A figura... Peraí, eu deixei o exercício, vocês estavam vendo, não? Saiu ainda há pouco, quando o senhor voltou. Não, é que eu fui ver a câmera se tinha melhorado. Agora tá melhor. Tô com a coluna mais reta. Tá mais confortável agora. Bom, bora lá. Que é o seguinte, vamos mexer agora, relembrar a aula passada sobre a parte de energia, tá? Então, a situação que a gente tem é o seguinte. A figura mostra uma pedra de 8 quilos. Então, vamos lá. A pedra tem 8 quilos. Ela está apoiada sobre uma mola em repouso, tá? Vamos pegar a situação inicial, onde a pedra está simplesmente apoiada sobre a mola, em repouso, certo? Nessa situação, a mola foi comprimida de 10 centímetros, ok? E aí eu pergunto, na primeira situação, qual é
a constante elástica dessa mola? Bom, aqui é simplesmente a aplicação da lei de Hooke, tá? Então, a gente vai verificar o seguinte. Se essa mola está em repouso, ela está em equilíbrio. O equilíbrio implica que a força resultante que atua sobre ela é igual a 0 newtons. E quais são as forças que estão atuando sobre essa pedra quando ela está em repouso? Primeiro, a gente vai ter a força-peso que aponta para baixo, tá? E uma força que está equilibrando a força-peso é uma força que aponta para cima, que é a força elástica, tá? Então, na situação onde está em equilíbrio porque está em repouso, certo? Eu vou ter que... aqui eu poderia ser o mais criterioso possível, né? O repouso, vamos lá, fazer isso aqui para a gente acostumar e fazer só uma vez, só para explicar. O repouso implica que a aceleração é igual a zero. A aceleração igual a zero da segunda lei de Newton implica que a força resultante é igual a zero, tá? Eu simplesmente quis cortar caminho falando logo que a força resultante é igual a zero, mas é o repouso que implica que não há aceleração, e o fato de não haver aceleração implica que a força resultante é igual a zero. Então, aqui eu teria, botando uma referência que seria um eixo Y apontando para cima, força elástica menos a força-peso é igual a zero, então a força elástica é igual à força-peso, tá? Mas aqui eu simplesmente posso, já levando em consideração que a gente já conhece toda essa situação, tá? Toda essa situação, eu simplesmente disse de cara que a força resultante é igual a zero, tá? Mas vamos partir do princípio. O repouso implica que não há aceleração. O fato de não ter aceleração implica que a força resultante é igual a zero. Então, a força elástica é igual à força-peso, tá? Vou só brincar aqui um pouquinho. Deixa eu trazer isso para cá, para poder escrever aqui. Como é que eu faço agora? Não, não é assim. Vou fazer isso aqui. Pronto, aí ele vem. Isso, ótimo, é isso que eu queria. Pronto, perfeito. Certo. Agora, fazendo com que a força elástica sendo igual à força-peso, a força elástica da lei de Hooke, aqui eu vou ter K vezes X. O K é a constante elástica, o X é a deformação da mola, que no caso é justamente o que ele indica que essa mola está comprimida de 10 centímetros. Então, é justamente esse X da equação que foi dado no enunciado. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, que no caso a aceleração é a da gravidade, porque eu estou calculando a força-peso. Então, nesse caso, a gente vai ter que a constante da mola vai ser a massa da pedra vezes a gravidade dividido pela deformação da mola. Tá? Então, vamos ter que essa constante elástica é de 8 quilos vezes a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, tudo isso dividido pelo deslocamento da mola, né, pela compressão da mola de 10 centímetros, tá? E aqui, pessoal, a brincadeira que eu estou fazendo de colocar essas unidades dentro da equação é para a gente verificar o seguinte: eu vou ter a aceleração em metros por segundo ao quadrado, mas a deformação da mola está em centímetros. Então, eu tenho que primeiro homogeneizar as unidades dessa equação. E seria, né, trazer todas as unidades, trazer todas as grandezas para a mesma unidade. Então, eu vou fazer isso mudando a deformação da mola de centímetro para metro. Então, aqui eu vou ter 8 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado,
tudo isso dividido por 0,1 metros. Tá? Então, transformei de centímetro para metro. Agora, a gente tem todas as unidades estão corretas. Essa constante elástica que a gente vai calcular aqui, ela vai ser de 100 vezes 8, aqui vai dar 800 newtons por metro. Tá? Então, aqui é a resposta da letra A. Bom, na letra B, a gente faz o seguinte. Na letra B, eu pego essa pedra que já está na posição de equilíbrio, eu vou empurrar ela mais 30 centímetros para baixo. Então, eu vou comprimir mais ainda a mola e depois eu vou liberar. Certo? E aí, nessa situação, qual vai ser a energia potencial elástica nessa situação? Então, lembrando da aula passada, a equação da energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2, certo? Isso veio do resultado da resolução de uma integralzinha que a gente fez na aula passada, certo? Novamente, levando em consideração que a força elástica é uma força variável, ok? Então, nessa situação, a gente tem que ver o seguinte, vamos pegar, né, vamos levar em consideração qual vai ser a energia acumulada, né, a energia potencial total nesse caso. Então, aqui eu simplesmente vou pegar que a energia potencial vai ser a constante elástica que a gente acabou de calcular de 800, que multiplica. Bom, aqui vamos ver o seguinte. Se a mola estiver totalmente liberada, nessa nova posição ela vai ter se deslocado de 40 centímetros, né? Então, aqui eu vou ter que multiplicar 0,4 elevado ao quadrado e dividir tudo isso por 2, que é da equação. Então, essa energia potencial, fazer a conta aqui rapidinho. 0,4 ao quadrado, dividido por 2, que multiplica 800. Então, essa energia total acumulada é de 64 joules, tá? Contando os 10 centímetros de compressão pelo próprio peso da pedra, mais 30 centímetros de compressão, porque a pedra foi empurrada para baixo, tá? Agora, né, quando eu tenho toda essa energia acumulada, eu vou pegar a pedra e soltar. O que vai acontecer? Ela vai ser lançada para cima, certo? E aí, com qual velocidade essa pedra vai ser arremessada para cima? Exatamente quando ela deixa a mola. Na hora que ela deixar a mola, né, se a gente levar em consideração o princípio de conservação de energia, toda a energia potencial elástica vai ser convertida em energia cinética. Então, eu tenho que a energia potencial elástica, a gente acabou de calcular na letra B, isso vai ser convertido em energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, que é da equação. Então, a massa foi dada de 8 quilos, então eu vou ter 64 vezes 2 sobre 8, tudo isso é igual a velocidade ao quadrado. 64 por 8 dá 8, 8 vezes 2, 16, raiz quadrada de 16. Essa pedra foi lançada para cima com uma velocidade de 4 metros por segundo. Tá? E aí, na letra D, ele pergunta qual é a altura máxima da pedra. Então, vamos ver. Se a pedra foi lançada com uma velocidade, ela vai atingir uma altura máxima na situação onde ela chegar aqui em cima com uma velocidade igual a 0, certo?
E aí, como a gente tinha comentado na aula passada, isso vai acontecer quando toda a energia cinética se transformar em energia potencial gravitacional. Então, novamente, eu vou aplicar o princípio de conservação de energia. Toda essa energia cinética vai ter sido transformada em energia potencial gravitacional. Aqui, pessoal, você pode calcular novamente, né, tendo a velocidade de lançamento, tendo essa velocidade de lançamento, você pode calcular quem é a altura máxima, né? Substituindo a equação da energia cinética. Mas concorda comigo que você vai chegar novamente nos 64 joules? Então, a grosso modo, você poderia interpretar ainda da seguinte forma: a energia potencial elástica, toda ela foi convertida em energia potencial gravitacional. Tá? Porque a energia potencial elástica foi convertida em energia cinética e depois essa energia cinética foi convertida em potencial gravitacional. Então, de certa forma, toda a energia potencial elástica foi convertida em potencial gravitacional. Então, aqui, novamente, a gente vai ficar com os 64 joules. A energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura, tá? A massa é 8, então essa altura vai ficar 64 dividido pela massa de 8 e a gravidade de 10. Então, é 64 dividido por 80, 64 por 80, ele subiu uma altura de 0,8 metros nessa situação. Ok? Vou salvar aqui. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Então, nessa primeira parte da aula, né, a gente só fez uma revisão dos conteúdos anteriores. Professor, você vai disponibilizar Alan, essa resolução? sim, eu estou salvando numa pasta chamada anotações, lá no Moodle, tá? Beleza. Vamos lá. Alan, ele pergunta, mas a força elástica não possui um sinal negativo? Sim, tá? Quando você for olhar do ponto de vista vetorial. Se eu estou tratando aqui somente de módulo, tá? Eu posso ignorar o sinal negativo, tá certo? Porque eu estou vendo só qual é a força que tô vendo qual é a força que a mola está exercendo sobre a pedra, sem me preocupar qual é o sinal do vetor, qual é o sentido do vetor, ok? Só para ficar claro. Se você quiser ser o mais criterioso possível, tá certo? Você pode definir o seguinte. Eu posso definir, eu vou fazer de preto aqui só para diferenciar, tá? Eu posso definir um referencial que é um eixo Y apontando para cima, tá certo? Nessa situação, quando a pedra comprimir a mola, ela está exercendo, aqui eu vou só desenhar os vetores, tá? Aqui ela está exercendo um deslocamento negativo e está indicando numa força elástica positiva, tá? Então, vetorialmente, essa força elástica seria menos da equação, a constante elástica, menos o deslocamento negativo, certo? Para ser o mais criterioso possível. E aí eu estou fazendo que esse deslocamento é negativo porque eu defini um referencial, que é um eixo Y apontando para cima. Tá? E no final você vai ter que essa força elástica ela é positiva de KY. Né? No caso, eu usei X aqui só por comodidade. Tá? Mas sendo bem criterioso, como a gente está fazendo um trabalho, como a gente está analisando essas forças na vertical, o interessante seria usar um eixo Y, ok? Só para ficar claro, tá bom?
Mas aí você pode considerar também, né, que eu estou considerando nessa situação, eu estou olhando para o módulo, os módulos desses vetores são iguais na situação de equilíbrio. Você pode interpretar assim também, não tem problema nenhum. Tranquilo? Tudo bom, Alan? Respondido? Beleza. Vamos em frente. Bom, aqui no slide, pessoal, eu ainda coloquei mais uma questão, tá? Que essa aqui foi muito parecida com as que a gente já fez na aula passada, então eu vou deixar essa de brinde para vocês. Resolvam, caso tenha alguma dúvida, me fala na próxima aula, ou então fala no Moodle, tá? Fica à vontade, beleza? Bom, bora começar propriamente dito o assunto da aula de hoje, que a gente vai falar hoje sobre a parte de a quantidade de movimento e impulso, tá certo? E aí vai finalizar com o assunto de choques, lá no final da aula, tá bom? Então, nessa situação, pessoal, eu vou definir, e aqui tem que ser definido, porque não tem nenhuma não tem nenhuma demonstração para essa situação, tá? Eu vou definir uma grandeza física chamada quantidade de movimento, ou então, alguns livros, né, chamam isso aqui simplesmente de momento, ou então, né, sendo mais criterioso possível, alguns livros mais antigos jogam essa grandeza para o latim, que é momentum. Mas basta a gente interpretar isso como sendo quantidade de movimento. E isso vai ser definido como sendo o produto da massa e da velocidade. Tá? Eu vou simplesmente multiplicar... Tá chovendo. Eu vou simplesmente multiplicar a massa do objeto pela sua velocidade. Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui rapidinho. Só um minuto. Eita, caramba! Molhou isso? Só um pouquinho. Pessoal, só um minutinho. Aproveitar que eu parei aqui, só aguentei só um minutinho. Ô mãe, eu tô dando aula, eu ligo já já. Beijo. Pois é, trabalhar em casa tem essas coisas, né? Vamos lá. O que eu estava falando? Sim, a grandeza de quantidade de movimento, ela é simplesmente a multiplicação de massa por velocidade, tá? Então, se eu tiver um objeto, vamos lá, colocar um referencial qualquer, tá? Se eu tiver um objeto de massa m e ele tem uma certa velocidade v, tá? Então, em outras palavras, eu posso dizer que ele tem uma certa quantidade de movimento. E aqui, pessoal, só para não confundir, tá? Só para não confundir, em várias situações na física, a gente vai ter mais variáveis do que letras para colocar, tá certo? Então, eu vou definir a minha quantidade de movimento como sendo um P minúsculo, tá? O P minúsculo vai ser a quantidade de movimento e o P maiúsculo é o peso. Tá certo? Então, em várias situações também, eu vou simplesmente definir o peso como sendo massa vezes gravidade, tá? Justamente porque agora tem mais uma variável, né, tem mais uma grandeza que vai estar sendo definida como P, tá bom? Que é a massa. Beleza. Então, nessa situação, né, do ponto de vista de unidades do sistema internacional,
unidade de quantidade de movimento vai ser quilo vezes metro por segundo, que é simplesmente massa vezes velocidade, tá? O interessante dessa quantidade de movimento, deixa eu voltar para cá, vamos partir daqui. O interessante dessa quantidade de movimento, fazendo massa vezes velocidade, é que, primeiro, ela também é uma grandeza vetorial, já que você está fazendo a multiplicação de uma grandeza escalar, que é a massa, por uma grandeza vetorial, que é a velocidade. Então, o resultado é uma grandeza vetorial, certo? Que eu estou definindo aqui velocidade, aqui a minha massa, eu estou definindo esta grandeza como sendo um novo vetor que eu estou chamando de quantidade de movimento. Ok. O interessante dessa quantidade de movimento é que a segunda lei de Newton, ela foi definida em função dessa quantidade de movimento, pessoal. Vamos explicar aqui um caso mais... Vamos explicar aqui um caso mais... como é que eu posso dizer? Fazer aqui para a letra ficar bonitinha. Pronto. Um caso mais completo da segunda lei de Newton é definir a força em função dessa quantidade de movimento. Da seguinte forma: a segunda lei de Newton, sendo definida em função da quantidade de movimento, ela vai dizer que a força resultante é igual à derivada no tempo da quantidade de movimento. Olha que interessante, tá? E foi dessa forma, aqui também é vetor, né, já que a quantidade de movimento é vetor. Olha que interessante. Essa foi a forma como Newton definiu a sua segunda lei lá no livro dele, Princípio de 1865. Dessa forma, tá? Ele, primeiro, definiu o que era a quantidade de movimento. Segundo, ele deu a ideia de derivada, né? Não sei se vocês sabem, o Newton foi que desenvolveu toda a parte de cálculo diferencial integral. Os primórdios do desenvolvimento da matemática disso foi feito pelo Newton, porque ele queria justamente tratar desse assunto de taxas de variação, tá? Então, a força resultante que atua sobre uma massa M é a taxa de variação da sua quantidade de movimento. E olha que legal, aqui, trabalhando dessa forma, a gente pode abrir duas situações, certo? A primeira situação é um caso de massa constante. Se a massa for constante, eu vou pegar força resultante é igual a derivada no tempo da massa vezes velocidade. Se a massa for constante, ela sai da derivada, então vai ficar a derivada da velocidade em função do tempo. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, a segunda lei de Newton, como a gente viu até agora, é um caso particular para a situação de você ter um objeto de massa constante, certo? Agora, se eu pegar uma situação onde eu tenho massa variável, e aqui eu tenho que fazer uma constante, né? Eu vou pegar a massa variável, porém com velocidade constante. Ou então seria o caso, nem precisaria disso. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos ver esse caso aqui. Nessa situação, a derivada no tempo da massa vezes velocidade, se eu pegar, por exemplo, uma velocidade constante, é a velocidade que sai da derivada,
e você tem que ver qual é a taxa de variação de massa, tá? Ou seja, quanta massa o objeto está ganhando ou está perdendo durante o seu movimento. Imagina a seguinte situação. Se tu pegar, por exemplo, um caminhão-pipa andando com velocidade constante, sendo que ele está com a torneira aberta, vazando água toda hora. Essa é uma situação, por exemplo, de massa variável, que ele está perdendo massa a todo instante e mesmo assim ele pode se movimentar com uma velocidade constante. Ok? Então, esse é o caso, né? Expressar a segunda lei de Newton em função da quantidade de movimento é a situação mais completa que a gente pode trabalhar. Tá certo? Vou salvar isso aqui. Ficou claro? Bom, um outro ponto que é bastante importante, tá? Que a gente tem que levar em consideração que a quantidade de movimento, né, o legal da coisa é que a quantidade de movimento ela é uma grandeza conservativa, ou seja, esta quantidade de movimento ela sempre se conserva, tá? No caso, né, lógico, no caso de não haver a dissipação de energia, se eu não tiver força de atrito, se eu não tiver resistência do ar, se não tiver nenhuma força externa atuando sobre essa partícula, tá? Sobre essa quantidade de massa, deixa eu pegar aqui, nessa situação, é uma grandeza conservativa. Cadê? Aqui, pronto. Justamente pelo seguinte, se não tem nenhuma força externa, se a força resultante é igual a zero, isso implica que a taxa de variação da quantidade de movimento também é igual a zero. Então, se a taxa de variação é igual a zero, isso implica que essa quantidade não varia, ou então que ela se conserva, tá? E aí é interessante a gente fazer que a variação da quantidade de movimento sendo igual a zero, eu posso traçar, né, o princípio de conservação também, eu posso calcular a quantidade de movimento numa situação antes tem que ser igual à quantidade de movimento numa situação depois, tá? E isso que a gente vai utilizar, esse princípio a gente vai utilizar quando eu estiver trabalhando com choque, por exemplo, certo? Aí você tem que ver em um sistema onde eu tenho várias partículas, todas elas com suas velocidades, eu vou calcular, por exemplo, para duas partículas, eu vou pegar massa 1 vezes velocidade 1 mais massa 2 vezes velocidade 2. Numa situação antes, isso tem que ser igual a massa 1 vezes velocidade 1 mais massa 2 vezes velocidade 2, também numa situação depois, porque essas grandezas se conservam. Ok? Vamos ver um exemplo. Ah, não, aqui ainda tem impulso. Tá? Vamos definir logo uma outra grandeza, tá? Que é a grandeza de impulso. Tá? O impulso também é um vetor, porque ele é dado pelo produto de uma grandeza vetorial por uma grandeza escalar. O resultado é uma grandeza vetorial, certo? E o impulso, ele também vai ser definido como sendo força vezes tempo, certo? Aqui só tem uma observaçãozinha. Este tempo é o tempo de aplicação da força. Se você quiser calcular, por exemplo, qual é o impulso que um jogador de futebol aplica sobre uma bola, você tem que calcular o intervalo de tempo, e você pode interpretar isso como sendo
o intervalo de tempo, o tempo de contato entre o pé do cara e a bola, tá? Durante esse tempo muito pequeno é onde a força foi aplicada, tá certo? E aí você pode calcular também, né? Se eu tiver uma força variável, eu também posso calcular esse impulso total, calculando quem é a área desse gráfico, certo? Em algumas situações, pessoal, vai perguntar também, por exemplo, qual é a força média que uma partícula sofreu, tá? Você pode interpretar, do ponto de vista de impulso, você pode interpretar uma força média a seguinte situação: qual seria a força que eu estaria aplicando neste gráfico, por exemplo, de modo que eu teria a mesma área em roxo. Deixa eu limpar isso aqui. Só ajeitar isso aqui. Pronto. Quando eu falo de força média, eu também poderia calcular uma situação onde eu teria uma força qualquer, de modo que iria me dar a mesma área nessa situação. A área dessa figura em roxo, tá? Seria igual a essa área rachurada dado pela força média. Então, você também pode simplificar essas situações dessa forma. Ao invés de expressar uma força variável, eu posso simplesmente atribuir uma força média, tá? Porque justamente essa força sendo variável, vamos pegar, por exemplo, o caso do chute na bola. Essa força, na hora que o pé do jogador for começar a encostar na bola, ele está aplicando uma força crescente. Quando a bola for começar a deixar o pé do jogador, porque ela já vai ter ganho uma certa velocidade, essa força já vai ser decrescente. Mas aí, de certa forma, a gente pode atribuir uma força média à aplicação desse chute. Tá certo? E, do ponto de vista de unidades, como eu estou colocando aqui, a unidade do impulso também pode ser calculado em quilo vezes metro por segundo, certo? Então, tem a mesma unidade de medida da quantidade de movimento. Então, a gente já pode esperar que essas duas grandezas se relacionam, tá bom? E vamos ver como é que elas se relacionam. Aqui é o teorema do impulso e da quantidade de movimento. Bom, se as duas grandezas têm a mesma unidade, elas se relacionam, tá? A quantidade de movimento eu defini como sendo massa vezes velocidade, e o impulso eu vou definir, também é vetor, tá? Como sendo força vezes intervalo de tempo. E o intervalo de tempo no qual essa força estava sendo aplicada sobre o objeto. Beleza. Eu vou chegar numa relação entre essas duas grandezas a partir da segunda lei de Newton, da seguinte forma. Se eu pegar a segunda lei de Newton como sendo massa vezes aceleração, no caso particular de massa sendo constante, tá? Eu vou abrir a equação da aceleração. Então, essa força vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade sobre a variação do... E aí, novamente, eu vou abrir a equação da variação da velocidade. Fazendo o seguinte, o tempo que está dividindo aqui, eu vou passar multiplicando, então vai ficar
força vezes intervalo de tempo é igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Força vezes, vou repetir, força vezes intervalo de tempo é igual massa vezes velocidade menos massa vezes velocidade inicial. Então, força vezes tempo é igual ao impulso, isso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, só sendo mais criterioso, tá? Ambas grandezas são vetores, tá? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a gente pode interpretar isso, pessoal, da seguinte maneira. Se eu tenho um objeto que tem massa m, já possui uma certa velocidade aqui. Quem vai fazer com que esse objeto aumente de velocidade vai ser a aplicação de uma força, tá? Então, se eu aplicar uma força sobre esse objeto, é quem vai causar uma aceleração, fazendo com que o objeto varie, mude de velocidade. Ok? Então, aqui eu tenho como relacionar o impulso e a variação da quantidade de movimento, simplesmente a partir da segunda lei de Newton. Ok? Bom, então, como eu havia mencionado, né, o impulso sendo igual à variação da quantidade de movimento, se não tem nenhuma partícula, se não tem nenhuma força externa agindo sobre essa partícula, eu vou ter uma quantidade conservativa da quantidade de movimento. Eu tenho uma situação de conservação de quantidade de movimento. Tá? Então, são duas grandezas físicas que se conservam em movimento. A energia mecânica e a quantidade de movimento. Vamos ao exemplo. Bora pegar esse primeiro exemplo aqui para a gente aplicar esse conceito neste caso aqui. Pronto. Bom, toda situação de choque e de arremesso, no caso de disparo, né, no caso desse canhão, a gente pode fazer a aplicação da quantidade de movimento da seguinte maneira. Um canhão de artilharia horizontal tem uma massa de 1 tonelada, dispara uma bala de 2 quilos que é lançada com uma velocidade de 300 metros por segundo. Se a velocidade da bala for constante no interior do canhão, qual vai ser a velocidade de recuo no momento de disparo? Então, a situação que a gente tem aqui, pessoal, vou tentar desenhar isso aqui de forma correta, tá? A situação que a gente tem é essa. Enquanto a bala é lançada com uma certa velocidade, tá? E aqui eu tenho a massa da bala. Enquanto a bala é lançada em uma direção com uma certa velocidade, este canhão, ele é lançado também no sentido contrário, massa do canhão, no sentido contrário, tá? E é o chamado de recuo. E isso se dá pelo princípio de conservação da quantidade de movimento, tá? Como a quantidade de movimento é uma grandeza conservativa, para que a bala seja lançada para a direita, o canhão tem que recuar para a esquerda, tá certo? E aí a gente vai proceder dessa forma. A quantidade de movimento
antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. E aqui, galera, eu tenho que tratar isso do ponto de vista vetorial, que a análise vetorial dessa situação vai me definir quais são os sinais que eu vou utilizar, tá certo? Então, para todos os sentidos, eu estou usando o meu referencial, que é um eixo X, positivo para a direita, tá? Você pode considerar que a quantidade de movimento no momento antes do disparo é igual a zero, porque tanto o canhão estava parado, quanto a bala estava parado. Isso vai ser igual à quantidade de movimento depois. Massa da bala vezes velocidade da bala sendo positivo, porque a bala é lançada para a direita, onde o meu eixo X, que é o meu referencial, também é positivo, então essa grandeza de velocidade da bala vai ser positiva, mais da equação a massa do canhão que multiplica a velocidade do canhão, que é negativa. Tá? Então, aqui eu tenho que olhar do ponto de vista vetorial pelo seguinte: se o meu referencial é positivo para a direita, se o canhão vai para a esquerda, ele vai com velocidade negativa, certo? Lembra, sempre a importância da gente olhar para um referencial na física, tá? Tudo na física depende do referencial. Então, eu defini o meu referencial positivo para a direita, isso faz com que a bala tenha uma velocidade positiva, enquanto o canhão tenha uma velocidade negativa. Então, isso foi feito pela definição do meu referencial. Então, pega esse termo negativo, joga para o primeiro membro, a massa do canhão vezes a velocidade do canhão é igual à massa da bala vezes a velocidade da bala. Então, a velocidade de recuo é a massa da bala, que é 2 quilos, vezes a velocidade do disparo, que é 300 metros por segundo, tudo isso dividido por 1 tonelada, que é 1.000 quilos, tá? Então, vai ficar 6 dividido por 10, o canhão, ele recua com uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Certo? E esse motivo, né? Porque eu quero que o canhão seja muito mais pesado do que a bala. Porque quanto mais próximo for a massa dos dois, maior seria também essa velocidade de recuo. Então, quanto maior for a diferença entre a massa a massa do canhão, por exemplo, em relação à massa da bala, menor vai ser essa velocidade de recuo, ok? Então, aqui eu estou simplesmente aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento para calcular qual vai ser essa velocidade de recuo, sabendo a relação entre massa e velocidade da bala que foi disparada. Então, se a bala vai numa direção, o canhão, ele volta, tá, na direção oposta, porque a quantidade de movimento, ela tem que se conservar. Ok? Alguma dúvida? Mais um... Opa. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer mais um exercício. Esse aqui é mais interessante. Agora tem um choque entre uma bola, né, um objeto qualquer, e entre uma situação de um choque, tá? Entre uma bola e uma parede, tá? Vai ser a primeira situação que a gente vai ver de choque, mas nada mais é do que a aplicação da quantidade de movimento. E aqui, pessoal, só para ser bem criterioso, tá? Aqui a gente está vendo um choque mecânico.
Não confundir com choque elétrico, que é outra matéria. Então, a situação que a gente tem é o seguinte. Você joga uma bola de 400 gramas, ou então 0,4 quilos, contra a parede. Ela colide contra a parede, tá? Ela colide com a parede quando esta está se movendo horizontalmente para a esquerda a 30 metros por segundo. E retorna horizontalmente também para a direita com 20 metros por segundo. Olha aqui que legal, só para mencionar o que eu tinha acabado de explicar para vocês com relação ao referencial. A figura, né, no caso, está definindo que o referencial positivo é o eixo X que aponta para a direita. Então, quando a bola está indo para a esquerda, ela está indo com a velocidade negativa. Quando a bola está voltando para a direita, ela está indo com velocidade positiva, certo? Só porque está obedecendo o referencial que foi determinado. Ok? Então, só para a gente ficar ciente, né, que eu tenho que olhar isso do ponto de vista vetorial, tá? Que o sentido importa, porque é o sentido que vai determinar se essas velocidades vão ser positivas ou negativas, ok? A primeira pergunta é: houve dissipação de energia? Quando colidiu, professor, eu acho que sim. Por quê? Qual é a energia que a gente está olhando aqui? Energia cinética, certo? Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Para que essa energia se conservasse, tá? Para que não houvesse, deixa eu mudar aqui a cor, para que não houvesse mudança de energia cinética, eu tenho que ter duas coisas constantes. A massa tem que ser constante, ou então a velocidade ao quadrado, a velocidade, né, tem que ser constante. Como eu estou atribuindo que a massa não muda, a velocidade também não deveria mudar para que a energia cinética fosse conservada, certo? E aqui você pode explicar o seguinte: como a velocidade mudou, a velocidade muda, então houve mudança na energia cinética. E energia cinética, certo? Então, houve mudança? Houve. Por quê? Porque a velocidade se altera. Se a velocidade muda, então a energia cinética também muda. Ok? Agora, como essa energia mudou? Bom, aqui eu já estou dando spoiler do que eu vou falar mais à frente, mas é um choque inelástico, porque houve variação de energia cinética, tá? Eu tenho também, vou já mostrar nos próximos slides, eu tenho como classificar os tipos de choque em relação à perda ou não de energia. Se não houvesse nenhuma perda de energia, essa velocidade com que a bola está indo para a direita seria igual à velocidade com que a bola está indo para a esquerda na situação antes, certo? Como é que eu posso perder energia num choque? Por som, tá? O som é uma maneira de dissipação de energia. Na hora que eu bato palma, tá? Não sei se vocês estão escutando bem aí, mas na hora que eu bato palma, a energia cinética do movimento dos meus braços
está sendo dissipada na forma de calor e de som. Tá? Então, o som é uma maneira de dissipar energia. O calor é uma forma de dissipar energia. Certo? Então, essa energia foi dissipada de alguma forma, tá? Num choque inelástico. Ok? Então, houve dissipação de energia? Houve. Ah, professor, e se eu não lembrar disso, como é que eu sei, como é que eu posso fazer essa situação de uma outra maneira? Calcula, tá? Você pode calcular a energia cinética antes. Opa. Vamos fazer isso aqui só por uma brincadeira. Qual é, a gente aqui vai estar calculando qual é a dissipação de energia que houve. Quanto de energia foi dissipada? A energia cinética antes, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, isso é igual a massa de 0,4 vezes 30 ao quadrado dividido por 2. Aqui, na situação anterior, ele tinha uma energia cinética vezes 0,4 dividido por 2. Eu tinha uma energia cinética de 180 joules. A energia cinética depois é 0,4 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Aqui vai ficar 0,2 vezes 180. Ó, então, na situação antes, essa bola tinha 180 joules de energia. Na situação depois, ela tinha só 80 joules de energia. Então, eu posso dizer que nessa situação, que 100 joules foram dissipados nesse choque. Esse depois que você fala, depois do choque mesmo? Depois do choque. Que é justamente a situação onde a bola está indo para a direita. Show, entendi. E como é que foi dissipado? Pode ter sido dissipado na forma de som. Né? Simplesmente o choque, né, nessa situação, causou essa dissipação de energia. Ok? Bom, letra B. Ficou claro aqui, pessoal? O bom da física, pelo menos eu acho isso muito legal, é que além da matemática, a gente tem que interpretar as situações, né? Tem que fazer realmente é uma interpretação da natureza ao nosso redor, né? É isso que é fascinante na física. Além da parte da matemática, que é bem, bem legal também. Tá? Bom, nessa situação agora, na letra B, ele pergunta: qual foi o impulso da força resultante sobre a bola durante a colisão? Bom, para eu calcular o impulso, eu posso usar a força vezes o intervalo de tempo. Mas eu não sei quanto tempo a bola ficou em contato com a parede e não sei qual é a força que foi aplicada nessa situação. Então, eu vou escolher calcular o impulso como sendo a variação da quantidade de movimento. E eu tenho a quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Pode falar. Essa parte da setinha, para mostrar que ele é vetor, é necessário colocar toda vez mesmo? Não. Ou você considera? Não, considero. Eu só estou chamando a atenção de que você tem que prestar atenção, interpretar isso do ponto de vista vetorial, porque isso vai ser importante na situação onde você está vendo o sinal da tua velocidade. Isso depende da análise vetorial. Porque o sinal, né, ele te dá o sentido. Ok? Nesse caso, eu estou definindo o meu referencial aqui, o eixo X. Ele funciona como referencial. O referencial ele é positivo para a direita. Então, quem está apontando para a direita vai ser positivo, como
a velocidade na situação depois. Isso é positivo. A velocidade na situação antes é negativo porque está apontando no sentido contrário. Tá? É o referencial que determina o sentido do vetor. Ok? Nessa situação específica, tá? Nessa situação específica, por exemplo, na letra A, aqui não importa. Porque, de todo modo, quando eu pegar essa velocidade negativa aqui e elevar ao quadrado, vai dar positivo também. Então, do ponto de vista de energia, eu não preciso me preocupar com isso. Concorda? Agora, quando você está olhando para a quantidade de movimento, né, vamos ver agora. Eu vou olhar variação da quantidade de movimento, que vai ser massa vezes velocidade final, que vou botar VD, que é a velocidade depois, mais massa vezes velocidade antes. Certo? Que é a variação dessa... Tá, variação é sempre final menos inicial. Não vamos confundir aqui, não. Tá? Nessa situação, esse impulso vai ser igual... Aqui, pessoal, você pode colocar massa em evidência, certo? Então, vai ficar massa que multiplica a velocidade final menos... Tá, deixa eu ajeitar aqui, só para a equação ficar o mais correta possível. Eu já tenho que ajeitar bem aqui. Pronto. Menos a velocidade antes. Por que que isso importa? Porque aqui eu tenho que olhar do ponto de vista vetorial. Certo? A variação, qualquer variação, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Mas a velocidade inicial, a velocidade antes, é para a esquerda. Então, ela é negativa, porque está dizendo qual é o sentido da bola. Tá? Então, ela está indo para a esquerda, o sentido dela é negativo, então a sua velocidade é negativa. Então, aqui vai ficar velocidade final mais a velocidade antes, velocidade final mais a velocidade inicial. Então, esse impulso é a massa de 0,4 que multiplica 20 mais 30. Então, esse impulso, ele é igual a 0,8 vezes 50, 0,8 vezes 50, que eu vou ter um impulso de 40 quilos vezes metro por segundo. Professor, ficou 0,8 por quê? Oh, desculpa. A massa é 0,4, né? Irmão, é 0,4 vezes 50. Então, vai ser um impulso de 20 quilos vezes metro por segundo. Por que eu achei que era 0,8? Não faço a menor ideia. Porque só falta de atenção. Nada não. Agora, letra C. Se a bola permaneceu em contato com a parede durante um intervalo de tempo de 0,01 segundos, qual foi a força média que a parede fez sobre a bola? Então, aqui eu vou aplicar o impulso igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, essa força é igual ao impulso sobre o tempo. O impulso que a gente calculou foi de 20, o tempo de 0,01. Então, isso aqui vai dar 2 zeros com 1 zero, 2.000 newtons de força. Foi a força média que a parede fez sobre a bola. Tá? Ok?
Ok, pessoal? Me dá um segundo, deixa eu só pegar aqui um pouquinho d'água. Rapidinho. Beleza. Vamos em frente. Tá salvo, tá salvo. O que eu queria, para finalizar a aula, tá? Eu só queria comentar agora os tipos de colisões que a gente pode ter, tá? Então, eu vou definir uma colisão da seguinte forma, né? Quando eu tenho forças entre corpos, que também, se essas forças também forem conservativas, de modo que nenhuma energia mecânica vai ser perdida ou então adquirida, ou seja, de certa forma, não tem variação de energia cinética sendo igual a zero, porque nenhuma energia foi ganha nem foi perdida, tá? Eu vou chamar esse tipo de colisão elástica, tá? Ou então tem alguns livros que chamam de perfeitamente elástica, porque houve conservação da quantidade de movimento, tá? Aqui vai ser quilos vezes metro por segundo, onde houve conservação da quantidade de movimento sem perda de energia cinética, então sem variação de energia mecânica, tá? Isso é a definição de colisão elástica. O outro tipo de colisão, tá, é quando há variação, tá? Agora aqui, quando a variação de energia cinética já não é mais zero, tá? Ou seja, houve energia dissipada. Foi justamente o caso do exercício que a gente acabou de fazer, né? Aqui é uma colisão inelástica, mas também há, né, em todos os casos, vai haver a conservação da quantidade de movimento. Ok? E ainda tem um caso particular, que é o tipo de... Aqui eu não achei uma figura que representasse, resolvi colocar isso no resumo, tá? É uma situação, também um tipo de classificação de colisão que é chamado de perfeitamente inelástica, ou então completamente inelástica, tá? Nessa situação, além dos corpos colidirem, eles no final, eles ainda vão ficar juntos, certo? Eu ainda vou ter uma junção das massas. Então, aqui eu vou ter a massa do A vai ser somado com a massa do B. Os corpos vão colidir e vão, de alguma forma, se grudar um no outro. Ok? Então, nessa situação específica, deixa eu voltar para cá, a gente tem como calcular, deixa eu desenhar aqui rapidinho, a gente tem como calcular, por exemplo, qual é a velocidade final nesse caso, tá? Então, vamos pegar, ele está chamando lá de A e B, aqui eu tenho o corpo A, aqui eu tenho o corpo B, vou fazer com que eles colidam a velocidade do A e a velocidade do B dessa forma, certo? Numa situação, isso aqui seria representar uma situação antes. Numa situação depois,
vamos fazer com que esses dois corpos estejam juntos de alguma forma, tá? Aqui o A vai ter a mesma velocidade, desculpa, a massa do A vai se somar à massa do B, de modo que no final eles vão ter uma certa velocidade final aqui qualquer, tá? E aí, para essa situação, tá? Para que eu tenha uma velocidade final apontando, por exemplo, para a direita, a situação que eu tenho que ter é, ou eu tenho que a massa do A é maior do que a massa do B, ou a velocidade do A é maior do que a velocidade do B. Isso vai me dar uma velocidade final apontando para a direita, certo? Imagina o caso bem trágico de um ônibus batendo num carro. O ônibus, tendo uma massa maior, ele vai levar o carro com ele, né? Vamos colocar assim, seria essa situação, onde o A tem uma massa maior do que o B, na colisão os dois vão estar juntos, e aí o caminhão, o ônibus arrasta o carro, por exemplo, certo? Então, é por conta, seria esse um exemplo, né? Essa é uma situação onde eu teria os dois corpos se deslocando juntos, tá? E aí eu vou calcular... Se fosse a mesma massa, no caso ali do antes. Sim. Aí, para a situação de eu ter uma velocidade apontando para a direita, então eu teria que ter, necessariamente, que a velocidade do A teria que ser maior do que a velocidade do B. Certo? Show, entendi. E aí, tem como a gente calcular essa massa final? Desculpa, tem como a gente calcular a velocidade final? Tem, aplicando o princípio de conservação da quantidade de movimento. Eu vou pegar a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes, eu vou calcular a quantidade de movimento das duas partículas, que eu teria a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B, vezes a velocidade do B. Você tem que calcular para todas as partículas que compõem o teu sistema. Isso é igual a... Na situação depois, como os objetos estão juntos, colados, a massa total vai ser a soma das massas individuais vezes a velocidade final, tá? Então, essa velocidade final seria massa do A vezes velocidade do A, mais massa do B vezes velocidade do B, tudo isso dividido pelo somatório das massas, massa do A mais a massa do B, tá? Então, dessa forma a gente tem como calcular a velocidade final neste caso, tá? E aí, desse ponto de vista aqui, pessoal, a gente pode considerar que o que está ocorrendo? Essa velocidade final, nessa situação, seria menor, né, do que a velocidade do A, por exemplo. Vamos lá. Vamos supor o caso trágico do ônibus levando um carro. A velocidade do ônibus vai ser diminuída pelo acréscimo de massa do carro ao sistema. Então, no final, a gente teria uma velocidade menor. Tá? Deu para entender? Bom, deixa eu fazer aqui o seguinte. Turma. Então, eu posso dizer que a massa dos corpos influencia na colisão? Sim. Tá? Porque isso vai depender da situação onde a diferença de massa entre os corpos, ela vai ser importante para definir essa conservação da quantidade de movimento, tá? Imagina sempre o seguinte, o objeto de maior massa, ele sempre vai variar menos
de velocidade em relação ao outro de menor massa, tá? Do ponto de vista prático é isso. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou parar aqui a gravação para a gente encerrar, mas não sai ainda, tá? Eu ainda tenho que fazer a chamada.